Entrevista de Roger Machado após a vitória do Internacional no Clássico Grenal por 1-0. Olha o que ele falou. Eu tenho completo 32 anos de futebol agora para o próximo ano. E a minha história ela é recheada de conquistas, né? E como um profissional do futebol, eu sempre estive disposto a me desafiar. E essa semana ela foi particularmente longa, né? Muito mais longa do que a gente está acostumado, né? Justamente para falar de um clássico que envolvia muitas questões. Né? Lidar com essa ansiedade assim, ela não foi fácil a semana inteira. Porém, o foco foi justamente trabalhar a equipe, né, nas virtudes que a gente precisava ter para esse jogo, focar nos nossos objetivos, na, na competição e tentar, na medida do possível, filtrar tudo que de alguma forma vem, né, numa semana de um clássico com essa magnitude. Até porque, por si só, o ambiente já é um ambiente mais tenso, né? E com tanto tempo para se trabalhar o clássico, ele ganha um apelo e uma grandeza maior, né? Eram 3 pontos importantes, jogando dentro de casa, defendendo uma invencibilidade de 9 jogos, né? O retorno, né, para o G6 que a gente havia com a rodada acontecendo antes, a gente perdeu momentaneamente. Né? Então, foram emoções bem digeridas, né, na medida certa, né, comemorado ao final do jogo pela felicidade, né, justamente, né, que eu falei agora no final para os atletas, agradecendo a forma como eu fui recebido no clube, a forma como a torcida me recebeu e a forma como esse grupo de atletas recebeu a minha comissão técnica desde o começo, aceitando a nossa proposta de trabalho, né? Que isso era resultado, né, do esforço deles, não tinha caso, não tinha sorte, é muito trabalho. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória. Roger, a vitória de hoje, até é bom começar assim por esse tema, acho que o Grenal envolve isso, às vezes, antes até da questão técnico-tática, que é o que acaba decidindo o jogo, porque ele está envolto também, ele vale mais que 3 pontos, a gente sabe disso, mas uma consolidação, se não de um trabalho, mas de uma equipe. Tu chegas no Inter com teus assistentes que tu traz, mas chega também com figuras novas do ponto de vista hierárquico, um novo vice-presidente, um novo diretor executivo, quer dizer, se formou ali um time heterogêneo até aquele momento. Este time e a comemoração que ele demonstrou ali dentro do campo mostra que já existe a coesão esperada para, nesse momento, buscar aquele que é o objetivo do Inter, G4 talvez. Mas já é um time que tu antevês, e a vitória no Grenal consolida isso, antevês com um time começando a se preparar para 2025? Então a gente sabe que né, aqui no Sul, né, na nossa aldeia, né, o clássico ele vale muito mais que os 3 pontos, né, Zé? Né, em alguns debates, né, era visto inclusive como o começo da próxima temporada, né, e a união ao final do grupo, eu acho que ela mostra justamente, né, o abraço dos atletas à proposta de trabalho que a gente trouxe conosco na nossa chegada 3 meses atrás. Né? O jogador é movido à confiança. E o que a gente apresentou aos atletas era uma proposta, né, que era viável a gente conseguir fazer se eles se dedicassem, se eles entendessem e aceitassem a liderança daqueles que estavam chegando. Isso é metade do trabalho. O restante é resgatar a confiança deles através do trabalho correto, da estrutura certa, do planejamento dos objetivos da temporada. Né? A gente sabia que esse grupo nada menos deveria brigar pela parte de cima da tabela. Né? E queira ou não, o que aconteceu na metade do ano, com jogos atrasados, com toda a tragédia, né, nos tirou jogos importantes que nós teríamos que recuperar, né, depois de uma parada no campeonato que as outras equipes não pararam.
né? Então era importante essa equipe que foi formada, né, com a chegada do D'Alessandro, do Bisol, né, do Mazuco, né, pessoas com características diferentes para assumir postos dentro do clube, né, para que, entre outras questões, né, que nós conseguíssemos olhar apenas para o campo e para o treinamento diário, né, e para a gestão do nosso grupo de trabalho. Então, a união ao final do grupo mostra justamente essa coesão, esse grupo forte que a gente monta e que, né, se fala muito, né, na família, né, em grupos que se mobilizam em torno de uma causa, é porque leva, além da profissão para dentro do campo, leva a amizade, leva a parceria, né? E eu acho que nesse grupo já existia, né? A gente precisava fomentar da forma correta para que os resultados passassem a acontecer, né? São 10 jogos de invencibilidade, um grupo que vocês devem ver aí depois nos bastidores da vitória, né? A gente fez uma chamada com o mercado, né? Colocou ele dentro do vestiário, né? Justamente para que ele vivesse aquele pré-jogo junto conosco, né? Porque esse resultado também era dele, né? Um dos nossos guerreiros que machucou no confronto, né? E a gente também devia levar ele para dentro de campo, não só os 11. Não, a gente jogou com 12. O mercado sempre esteve presente conosco. É a gestão que faz com que os atletas tenham uma causa, né? Independente de quanto a gente ganha, onde a gente jogou, a gente precisa ter uma causa ali na frente. E penso que esse grupo adquiriu uma bem importante, que é marcar a história nesse clube. Eu penso que não interferiu em nenhum momento, né, no clássico, a ausência, né, dos jogadores que estavam se recuperando, porque aqueles que estiveram em campo, o Cleiton no seu terceiro ou quarto jogo e o Rômulo, que sempre atuou quando o Fernando não está, fizeram muito bem as funções. Mas esses 10 dias de treino, a gente fez ali o treinamento geral, que a gente chama, né, levando para perto do jogo os treinamentos que decidiriam, né, quem poderia estar conosco. Eu me recordo que na quarta-feira, quando perguntado, eu disse que eu não saberia, e não sabia de fato mesmo. Como você frisou, o Borré já estava escalado porque já se sabia que era o que estava mais avançado do processo, mas mesmo assim, né, para que ele tivesse, né, dias de treinamento, a gente deixou a parte mais estratégica, talvez para quinta e para sexta, né? Foi onde definitivamente a gente pôde contar, né, e saber com quem de fato poderia estar no jogo, né? A questão do Fernando e do Rohel foi muito mais, a clínica já estava recuperada, eles fizeram trabalhos, mas se ressentiam de capacidades, né, plenas fisicamente para estar na partida. E você entrar para um clássico com 3 jogadores que voltam de lesão, né, é algo que você tem que calcular o risco, né? Então, era melhor esses jogadores entrarem no decorrer da partida, né? E o Borré, que já teve, o Borré ele se somou, na verdade, ele foi entregue para a parte técnica na segunda-feira, né? Daí a gente fez alguns mistérios, fez eles aquecer no vestiário, um dia como vocês estavam vendo, aquelas coisas que vocês já sabem, né? Vai deixar um pouco mais de mistério e gerar um pouco mais de assunto, dando material para vocês. Mas eu penso que agora, né, o Fernando entrou ali bem na hora que o Rômulo sentiu alguma coisa, ficou em campo acho que 40 minutos. O Rohel não entrou, mas vai adquirir esse lastro suficiente para se pôr pela escolha, né, a minha retornar à equipe também, à medida que o Cleiton fez bons jogos, né? Agora a gente só tem, na verdade, o mercado, né, que está fora e não vai demandar mais tempo, o restante está tudo à disposição. Tem entrevista coletiva de Roger Machado após a vitória do Internacional no Clássico Grenal por 1-0 no Beira-Rio.